Graça e paz. Hoje quero conversar com você sobre o texto que se encontra na primeira epístola de Pedro, capítulo de número 5, versos 6 e 7. A palavra de Deus, o texto sagrado, nos diz assim: Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amados, nesse texto Pedro está nos dando uma aula sobre o nosso relacionamento com Deus. Ele está nos ensinando sobre como devemos nos aproximar de Deus, de maneira que sejamos de fato aceitos em Cristo Jesus pela pessoa de Deus e nossas orações então sejam ouvidas e atendidas por Ele. Como nós devemos então caminhar na nossa vida cristã, relacionando-nos com esse Pai amoroso e bondoso que é Deus. Mas para que nós entendamos o ensino de Pedro, aquilo que ele está nos transmitindo nesse texto, nós primeiro precisamos nos lembrar de algumas verdades sobre Deus. A primeira dessas verdades é que Deus é aquele que determina voluntariamente tudo o que acontece na vida de todas as suas criaturas. É Ele quem determina os tempos, os lugares, as circunstâncias da vida de cada um. É Ele quem traça as veredas de todas as suas criaturas. É Ele quem conduz a vida pessoal, a história de cada um de nós. Deus, Ele tem essa liberdade pelo simples fato dele ser o Deus, Criador, sustentador de todas as coisas. Mas para que nós não pensemos então que Deus nos trata e nos olhe com certa indiferença e desprestígio e que Deus impõe sobre nós algumas penas terríveis e que esse Deus é cruel, é preciso que nós entendamos uma segunda verdade sobre Deus. Deus não age e não nos trata com indiferença. Deus age com autodeterminação racional. Deus tem razões para querer o que quer, fazer o que faz, como faz. E essas razões se firmam na sua bondade, na sua misericórdia, no seu amor, na sua justiça, na sua sabedoria, na sua santidade. É assim que Deus se relaciona conosco. O que Pedro nos ensina então, meus amados, nesse texto é que ao nos aproximarmos desse Deus, que tem um plano, um propósito estabelecido para tudo, e que traça esse plano baseado no seu amor, justiça, santidade, sabedoria, nós devemos nos aproximar humildemente. Por isso Pedro nos afirma no início do texto: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Significa isso, amados, que nós não temos que questionar a Deus e nem levar diante de Deus como que em determinação os nossos propósitos, as nossas intenções e nossos pensamentos. Mas nós devemos entender que Deus está no controle de cada coisa, de cada situação, e que Ele está conduzindo a história de cada um de nós, inclusive os nossos problemas e nossas dores. Deus tem propósitos em tudo. Mas é evidente, amados, que mesmo reconhecendo isto, muitas vezes somos tomados por ansiedades. Então Pedro nos ensina uma segunda maneira de nos relacionarmos com esse Deus. Primeiro eu preciso me submeter ao querer dele, mas eu tenho a liberdade dada por ele para lançar sobre ele toda a minha ansiedade, toda a minha preocupação,
todo o meu temor, toda a minha insegurança diante das circunstâncias e dos fatos que me atingem, eu posso lançá-los sobre Deus, que amorosamente cuida de mim. Portanto, meus queridos, Deus é esse ser extraordinário e maravilhoso, que me ensina a não rejeitar a adversidade, mas a rejeitar a ansiedade. Eu não preciso ser tomado pela ansiedade por causa dos reveses da vida, eu posso simplesmente colocá-lo sobre Deus, lançá-lo sobre Deus e descansar nele. Sendo assim, nós seremos abençoados por Deus e nós seremos exaltados por Ele. Confie no que Deus está fazendo. Lance sobre Ele a sua ansiedade. Experimente paz no seu coração. Eu quero orar com você. Santo Deus, abençoa cada amigo ouvinte. Dá-nos, Senhor, uma visão correta de Ti mesmo. E ensina-nos, ó Deus, a vivermos humildemente na Tua presença, descansados no Senhor. No nome de Cristo oramos. Amém.